vamos fazer leitura de um texto da Palavra de Deus. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo de número 5 até o versículo de número 15. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Diz-nos a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Sentai-vos, irmãos. Meus queridos irmãos, e hoje nós temos um texto bastante instrutivo e necessário. Será que a oração é importante? Há algumas coisas na vida cristã que nunca saem de moda, mas que permanece até a entrada dos céus. E dentre elas é a prática da oração. A oração é tão importante que até mesmo o próprio Jesus orava. Será que Jesus precisava de orar se ele é Deus? Claro que ele não tinha necessidade de orar. E quando ele orava, qual era a sua oração? A oração de Jesus era a oração da comunhão. E nós muitas vezes, como seres humanos que somos e membros da igreja, nós praticamos mais a oração da petição. Nós queremos pedir. Já a oração de Jesus, a que ele praticava, era a oração da comunhão, era conversar com o Pai. E esta comunhão que Jesus tinha com o Pai não era somente de uma hora, mas era ininterrupta. Começou na eternidade e permanece por toda a eternidade. Ele fala com o Pai. Ele comunica com o Pai. E esse tipo de oração era completamente diferente da oração que os discípulos estavam aprendendo de João e também tinha visto nas práticas dos judeus. Porque os judeus, como disse o próprio Jesus, eles oravam por ostentação. O que é oração por ostentação? Oração para que seja visto.
Você, ao invés de estar orando a Deus, você está falando, mas com o objetivo de alcançar o que está ao seu lado ou o que está ao seu derredor, para demonstrar uma pseudo santidade, devoção ou comunhão. Porque, na verdade, se existe um lugar onde eu e você jamais devemos ser hipócritas, é na presença de Deus. Primeiro, porque Ele conhece tudo. Não há nada que podemos esconder dele. Você já imaginou você de joelho, orando com motivações erradas? Então, quando Jesus fala para os discípulos que eles deveriam orar, mas não como os hipócritas, é porque ele está dizendo, eles oram com uma motivação completamente equivocada. Eles oram para serem vistos pelos homens. Não que Jesus aqui esteja taxando como proibido a oração em pé ou em uma praça. Não, o perigo aqui é orar para ser visto. E claro que a maioria das pessoas hoje, eles não estão orando para ser visto, eles estão anunciando no celular que eles vão orar. Vou orar essa madrugada. Vou orar essa madrugada. Quer dizer, é quase que semelhante. Se você vai orar, você não precisa dizer a ninguém que você vai orar. Você vai orar. Acabou. Agora as pessoas dizem, olha, vou estar orando essa madrugada, se você quer que eu ore por você, coloque o seu nome no pedido de oração. Oh, meu querido irmão. Então, quando eu estou na prática da oração, e aqui Jesus não está falando da oração pública, mas ele está falando da oração pessoal, da oração devocional, ele está dizendo a você e a mim que nós devemos ter todo o cuidado, porque a oração tem como objetivo falar a Deus. É o homem falando a Deus. E este é o objetivo da oração. E quando Jesus ele recrimina a oração, ostentação, ele está dizendo, não orem para serem vistos, não orem para a autopromoção, não orem para a autopropagação. Porque tem alguns que ao fazer as suas orações, eles quase nem falam no nome de Jesus. Eles chegam e dizem, Senhor Deus, eu venho no nome do Aparecido, porque o Aparecido é o cara, ele faz tudo perfeito, ele age perfeito. Então Deus coloca a mão no queixo e diz, o que você está fazendo aí? Falando o quê? Se existe um lugar onde eu não posso me exaltar, é durante a oração. A Bíblia disse que aquele que se humilha é exaltado, e aquele que se exalta é humilhado. E Jesus contando a história de dois homens, um fariseu e o outro publicano, que foram até o templo para orar. E um levantando as mãos para os céus em pé dizia, Pai, te dou graças, porque não sou como os demais homens. Olha aí, não sou como os demais homens. O que ele era? Eu jejuo 3 vezes por semana. Ele está dizendo para Deus o que ele fazia. Dou o dízimo de tudo que tenho, como que dizendo, Senhor, para o Senhor é um privilégio ter uma pessoa como eu aqui orando ao Senhor. Eu sou um camarada de estirpe especial para estar aqui diante do Senhor. Olha que não sei nem como que o céu existe sem a minha existência. Não sei nem como que pode ser que as coisas aconteçam sem que eu... Então, o que Jesus está recriminando ali e está batendo ali é a autopromoção. Agora, o outro, que era considerado como uma escória da sociedade, que era o publicano, ele batia no peito, baixava a cabeça e dizia, sê misericordioso para comigo, ó Senhor, porque sou pecador. Não tinha nem coragem de levantar a cabeça. Aí Jesus faz aquela pergunta de aplicação pessoal. Qual é a pergunta? Qual dos dois desceu justificado? O que dava dízimo, o que era melhor do que os demais homens, o que jejuava 3 vezes, ou o que se humilhou? O que se humilhou. Porque quando eu faço qualquer coisa benéfica, eu não preciso propagar diante de Deus. Você acha, se o próprio Isaías disse que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia? Imagine, o que é que eu vou dizer diante de Deus? Senhor, graças te dou porque eu sou assim, assado e tal. E Deus disse, não sabe é o que eu tenho pensamento de ti.
porque Deus nos conhece. Então, o que Jesus está querendo cortar aqui? A motivação errada na hora da oração. Não é a posição. Você pode orar numa esquina de praça, pedindo a Deus com toda a sinceridade do coração. Não para que os outros vejam que você está orando. Você pode estar orando e outras pessoas possam até ver, mas você está com total motivação correta. Esta é a reprimenda de Jesus. Agora, a oração ela é necessária. Aliás, a oração é mais necessária do que comer. É mais necessária do que comer. Quando você se preocupa em alimentar muito o seu corpo e esquece da sua alma, você corre um risco muito grande. Então, a prática da oração, ela é, sem qualquer dúvida, a necessidade de todos nós. E nunca em toda a história da igreja ela precisou orar tanto como nos dias de hoje. Qual é o grande problema? A igreja parou de orar. A igreja deixou de orar. Nós, obreiros, deixamos de orar. A oração nossa, muitas vezes, é um paliativo e nada mais. Se aqui no templo nós temos dificuldades de procurar um canto no banco ou na cadeira, dobrar o joelho e falar com Deus, vamos orar na nossa casa? Não vamos. Aqui é o lugar ideal para orar e eu não oro. Quantas vezes nós estamos aqui em oração e está todas as pessoas chegando e conversando, são 4 ou 5 que dobram o joelho, os demais ficam vendendo Avon, vendendo Natura, vendendo essa outra coisa. E esquece de orar. E como Deus sabe que a necessidade que a igreja tem hoje é de orar, Ele coloca a igreja na prensa. Porque Deus sabe aonde tocar na gente. Sabe tocar realmente aonde é que toca e a gente funciona. Então, existe aquela oração preventiva. Pastor, eu não estou passando por problemas, eu não estou passando por necessidade, eu não estou passando por isso, eu não estou passando por aquilo. Então eu não preciso orar, porque eu estou vivendo um período bacana da minha vida, as coisas estão acontecendo, estão fluindo, vão me dar aumento, vão mudar de cargo, vai abrir uma porta, já me disseram que eu vou ganhar mais dinheiro, então eu não estou precisando orar. Meu querido, a oração não é somente quando estamos necessitados. A oração é para termos comunhão com Deus. É por isso que os discípulos disseram para Jesus: ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. O que foi que despertou neles? A fórmula que Jesus orava. Ele passava a noite toda orando. E eles observaram que a fórmula que Jesus orava era diferente. Não era igual à oração dos fariseus. Era uma oração de diálogo com o Pai. E eles interessaram por aquela oração. Então você não ora por necessidade. Você ora para manter a comunhão, manter a vida. E o que mantém a sua vida cristã e a minha vida cristã é a comunhão com Deus. Falar com Deus. Porque no mundo dos homens, Deus nos livra, mas existe também um mundo espiritual que eu desconheço, porém ele existe, e ali também Deus age para me proteger. Então Jesus, ele deixa algumas recomendações, alguns conselhos para você e eu, como sobre essa questão da oração. Quais são os conselhos que ele deixa para mim e para você? Primeiro, que eu e você devemos orar com regularidade. Por 2 vezes ele usa esta palavra, quando orardes. Quando orardes. Primeira verdade, Jesus tinha consciência de que os discípulos iriam orar. Por isso que ele disse, quando orardes. E Jesus tem também consciência em que eu e você iremos orar. Então, esta nossa oração não deve ser aquela oração tipo apaga-fogo.
Tem que ser uma oração contínua, regular. Ah, mas eu não estou sentindo nada para orar. Escuta, meu querido, você, se não está sentindo vontade de orar, tem que orar até ter vontade. E depois que você tiver vontade de orar, continuará orando agora pela vontade que tem. Então uma oração é assim. Aí eu não sinto nada. Se você for esperar sentir alguma coisa para orar, porque orar é a disciplina mais terrível que um crente enfrenta na sua vida para desenvolvê-la. Orar não é fácil, irmão. Orar não é fácil. Se eu disser para os senhores que é fácil orar, não é. O que é fácil? Fácil é cantar. Cantar é muito fácil. Pregar é muito fácil. Orar é muito difícil. Porque quando você parte para a questão da oração, em primeiro lugar, orar significa renunciar às suas motivações erradas. Você pensa que é fácil 6 da manhã pular fora da cama? Ainda mais hoje, né? 6 da manhã pular fora da cama para ir para a oração? Ah, não é fácil. A coberta fala para você assim, não sabe como eu estou quentinha hoje? Fica aqui. O colchão fala, hoje eu estou macio. Fica aqui. Para que levantar? Você já orou ontem. Lembra que você orou ontem? Não, você também pode orar amanhã. Irmãos, é uma guerra. Seu coração fala para você, você não precisa de tanta oração. Para que tanta oração? Então, quando você vai orar, Jesus está dizendo, há uma regularidade na sua oração. Não é oração de bombeiro, é aquela oração contínua. Eu estou dizendo aos senhores, muitas vezes, um dia, por uma questão ou outra, você não vai orar como costumeiramente, mas você vai estar durante o dia em estado de... Olha, e não existe espírito de oração, não. Esquece, existe oração em espírito. Agora, espírito de oração não existe. Estou em espírito de oração. Eu vou cantar, os irmãos fiquem em espírito de oração. Eu vou pregar, os irmãos fiquem em espírito de oração. Muitas vezes a gente escuta umas coisas. Eu vou cantar e os irmãos oram. Olha, por que ele não orou? Eu sou obrigado a orar para ele cantar. Eu vou pregar. Olha, recebi um convite para ir pregar, os irmãos estejam orando por mim. Tua abuela, ora você. Foi você que recebeu o convite, é você que vai pregar, é você que vai orar. Eu vou orar por mim e vou orar pelos necessitados. Agora, orar por alguém que tem alguma coisa para fazer e eu ter que orar por ele enquanto ele está dormindo, eu estou orando. Meu joelho não é de ferro. Então, estas são as questões que Jesus está dizendo. A minha oração deve ser regular. Não regulada, regular. Regular. Jesus disse, quando orardes, ele tem certeza que você vai orar. E se você não quiser orar, ele sabe como fazer você orar. Ele sabe. Ele te joga numa prensa. Quando eu cheguei no Brasil nos anos 90 e alguma coisa, vindo lá da Colômbia, estava em moda. Eu estou num funil. Eu estou na moenda. Era Jesus agarrando esses crentes que não gostam de orar e jogando nesse funil, jogando nessas moendas. E ele não perdeu esses instrumentos ainda não, irmão. Eles têm. Se você não quer orar por bem, orar por mal, ele fará você orar. Porque ele quer ver você em estado de oração, orando, buscando e tendo comunhão com ele. Não se esqueça disso. Esse é o primeiro conselho dele sobre oração para você e para mim. Orar com regularidade. Regularmente. Ore, segundo conselho, em particular. Existe a oração pública e existe a oração particular. A oração particular, ela é a oração ideal para todos nós. Porque quando Jesus disse, entra no seu quarto e fecha a porta. Ali dentro é só você e Deus. Só você e Deus. Essa oração particular, ela é tão especial que ali
Você, por exemplo, orando aqui na igreja, de repente você dobrou o joelho num banco e o outro irmão dobrou o joelho também. E se você começa a orar em voz alta e de repente tem algumas questões pendentes por ali que você quer falar com Deus, mas seu irmão está do lado e ele está o quê? Porque tem crente que enquanto os outros oram, ele está vigiando com o ouvido para escutar. Aí ele escutou a sua oração e disse: olha, irmão, Deus me deu uma revelação. Eu sei que você está passando por este problema. O Senhor me falou. E nada, foi você que falou em oração perto dele na hora da oração. E nada mais do que isso. Então, quando você vai orar em público, você tem que saber o que vai orar, porque nem todo mundo está disposto a ouvir a sua oração e nem todo mundo está apto para ouvir esta oração. Agora, a sua oração particular, não. Lá na sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta e diz: Senhor, agora é só eu e o Senhor aqui. Então, eu não tenho nada que esconder, não tenho nada que ocultar diante do Senhor, não tem nenhuma sombra, não há nenhum impedimento, não há ninguém aqui a não ser o Senhor. E aqui estamos nós dois, e eu vou falar com o Senhor, assim como um filho fala com o pai. Você não vai usar de jargões. Ali você não vai chegar para nosso Deus e nosso Pai, santificado e majestoso, eterno e glorioso. Sabe aquela oração de impressionar? Você está orando por público e não para Deus? Hoje a gente escuta tanta oração dessa natureza. Mas aquela oração sua do quarto fechado, da porta fechada, passou o trinco, você dobra o seu joelho e ali você diz: Senhor, não sou nada, não tenho nada, estou destruído, estou acabado. E você vai falar com o seu coração. Então Jesus está dando o segundo conselho a você e a mim. A nossa oração, ela deve ser uma oração particular. Não é uma oração para impressionar. Eu e você não vamos conseguir impressionar a Deus com a nossa oração. Eu vou usar um palavreado com Deus. Eu vou rebuscar as palavras. Eu vou usar o vernáculo. E de repente eu vou até orar em outro idioma, mas eu vou bombardear os céus com a minha voz. Você esquece. Nenhuma oração surpreende a Deus. Sabe o que surpreende a Deus? Aquilo que sai do coração. Não é a palavra em si, mas aquela motivação. Quando você fala de filho para pai, com todo o carinho que ele merece. Qual é o pai que não quer se inteirar das situações que o filho está enfrentando? Dos problemas que ele está passando, dos sonhos que ele tem, dos desafios que está por diante. E aí eu não preciso chegar diante de Deus com um português polido para poder falar com Deus. Eu posso falar com Deus assim como eu estivesse falando com meu pai. É por isso que Paulo disse: e nós clamamos: Abba, Pai, meu paizinho, meu pai querido, meu pai da minha vida, da minha alma. Você entra num estado de intimidade com o Pai quando você está orando no particular. É você e o seu Pai. É você e ele. E aí, meu querido, o relógio que você esquece do relógio. Você esquece do relógio, você esquece da vida, você entrou. E é interessante que muitas vezes você começa a fazer esse tipo de oração e aí você, de repente, você está conversando com Deus coisas que você diz: mas que assunto é esse que eu estou falando com Deus? E de repente nasce no seu coração um assunto e você começa a esgotar aquele assunto. Por quê? Porque você está em estado de comunhão com Deus. Então, o que Jesus está dizendo a você e a mim, em questão de oração, em segundo conselho, é em particular. Ore em particular. Porque aquilo que você fala com Deus em particular, Deus vai te dar em público. Em público. Você acha que aquela oração que fez Elias, eu sei que muitos de nós, quando lemos o relato bíblico do Monte Carmelo, que caiu fogo dos céus, você acha que aquela oração que Elias fez em público, ele já não teria feito por muitos anos em particular?
Você não crê que Elias orou muitos anos pedindo a Deus um avivamento sobre Israel? Porque aquela resposta da oração de Elias no Monte Carmelo simplesmente foi o avivamento. E todos caíram por terra, batendo no peito e gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o que Jesus está dizendo? Aquilo que você pede no particular, Deus te dá em público. Então, se Elias não fosse um homem que orasse no particular, um homem de oração no particular, aqueles acontecimentos em público que envolveu a sua vida, não teria acontecido. Ele era um homem que orava em particular. As suas vitórias, as suas conquistas, tudo aquilo que você terá como obreiro, como crente, como pessoa, para ser usado por Deus, deve ser conquistada no particular. No particular, é lá que você conquista. Lá na sua oração da porta trancada, do quarto trancado, e que ninguém está te ouvindo, e ali você começa a falar com o Pai sobre algumas questões da sua vida, e de repente, meu querido irmão, pode não acontecer nessa semana, não pode acontecer na outra semana, mas um dia, no meio de tanta gente, aquilo chega nas suas mãos, e todos ficam olhando dizendo: poxa, como é que você conseguiu? Ninguém sabe as batalhas que você travou no seu quarto secreto lá com Deus. Ninguém conhece. Todo mundo conhece você como o da gravata, do paletó, do sapato brilhoso pentecostal, mas não sabe o que você pagou lá no quarto sozinho. Você, dias, noites, momentos difíceis. Ninguém ouviu você gemer, você clamar, você chorar, as suas lágrimas descer e você dizer: Deus, ou faz alguma coisa comigo, ou então me mata, me tira dessa terra, porque viver sem ver a tua mão na minha vida não faz sentido. Aí um belo dia você chega e quando você pensa: bom, eu tenho orado, eu tenho pedido, e Deus já escreveu lá no céu dizendo: é hoje. Hoje é o dia que eu marquei para a resposta daquela oração. Oh, meu querido irmão, e naquele momento que você nem esperava, o céu se abre e desce sobre você a graça, em público. Mas todos ficarão sabendo que você orou no particular. As pessoas estão pensando que a oração é uma mágica. Ou que, de repente, eu vou estar na igreja e o Espírito Santo vai me agarrar e vai me transformar da noite para o dia e fazer de mim um extraordinário homem, uma extraordinária mulher. Esquece, meu irmão. O extraordinário para Deus é aqueles que cada manhã entra no seu quarto, fecha a porta e ora. E ora. Este é o extraordinário de Deus. Terceiro, ore com sinceridade. Ore com sinceridade. Se, como disse os senhores, o lugar onde a gente deve ser sinceros, transparentes, é na hora da oração. Todos os lugares devemos ser sinceros, mas na oração, sincero, esconder o que de Deus? Irmão, o olhar de Deus é mais penetrante do que o olhar do Superman. Ele vai na alma. Vai lá. Ele vê tudo. E é ali. E muitas vezes a gente está querendo esconder alguma coisa, o Espírito Santo vem e ainda faz, né? Faz com que aquilo venha. E você sente que se você não confessar aquilo, se você não colocar para fora da sua vida, o Senhor não vai te ouvir. Existem coisas em nossas vidas que atrapalham a nossa comunhão. Isaías 59, 1 e 2. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Então existem coisas, quem sabe alguma coisa acobertada, guardada, escondida. E na hora da oração, o Espírito Santo está lutando com você. Põe para fora, confesse, abandona essa prática. Isso não vai te levar a ter conquistas e vitórias e êxito. A presença de Deus. Quantas pessoas dizem: pastor, eu vou orar, mas eu não sinto a presença de Deus. Então, se faz necessário que você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, visita a minha alma.
vê se tem alguma coisa aí, quem sabe um pedaço de ferro velho enferrujado na minha alma de um pecado cometido há tanto tempo que eu estou escondendo. Espírito Santo, traga para fora. E ele faz isso. É por isso que o Davi dizia ao Senhor: sonda-me, esquadrinha o meu coração, vá no profundo da minha alma, vê se tem algum caminho mau lá, vê se tem alguma coisa errada lá, e faz com que eu me lembre e possa pôr aqui diante de ti e confessar isso, e falar isso, e abandonar. Para quê? Para que a presença de Deus flua. Sinceridade. E quando você é sincero na oração, você é sincero no seu relacionamento, você é sincero nos seus tratos, você é sincero nas coisas que você faz para Deus, você é sincero em todos os âmbitos e áreas da vida. Se você for sincero na oração, porque quando você ora com sinceridade, essa sinceridade começa a moldar o seu caráter. E é difícil você ser sincero. É impossível você ser sincero diante de Deus e não ser sincero diante dos homens. Quando você sai do seu lugar de oração para viver a vida prática aqui entre os homens, você vai repetir aquilo que você orou aqui, com os homens. A sua vida será movida daquele quarto da oração, da sinceridade, agora com a vida das pessoas aqui, fora. E é por isso que a oração é algo transformador na vida do homem. Porque você passa a viver a sua oração. Você passa a querer que a sua vida seja moldada pela sua oração. E aí você começa a orar com sinceridade e você traz a prática da sinceridade que você aplica na sua oração para a sua vida aqui com os homens. Bom, se eu agir errado aqui, como é que eu vou orar com sinceridade lá? Então eu tenho que agir com sinceridade aqui para orar com sinceridade lá. E quando eu falhar aqui, eu preciso pedir perdão lá. E quando vim de lá, pedir perdão aqui. Viver essa vida de sinceridade. E Jesus, então, dá esse terceiro conselho a você e a mim, que devemos orar com sinceridade. Deus não está interessado na fórmula. É por isso que Jesus: não faça como os gentios, que usam de vãs repetições. O que é uma oração vã? Uma reza. Isso é uma oração vã. E disse mais que os gentios pensam que pelo tanto falar, será o quê? Justificado. E não é assim. Não é a fórmula. Eu tenho uma fórmula, que essa minha fórmula é infalível. Não, não é por aí. Jesus está chamando a gente para um nível de oração diferenciada. Quando você chega de visita numa casa, pela primeira vez você tem toda aquela cerimônia, não é? Você chega, você senta e tal, você fica por ali, tentando passar uma boa imagem, usando certas etiquetas, porque as pessoas não te conhecem. Não é esse tipo de atitude que Jesus quer com você e comigo na hora da oração. Ele quer que você chegue como um filho. Como é que um filho chega na casa dos pais? Ele chega, toca a campainha e diz: pai, posso entrar? Nada. Ele está chegando na casa do pai. E na casa do pai ele já entra, a primeira coisa que ele faz, passa pela geladeira, já come o pudim do pai, e entra para o quarto, deita na cama da mãe do pai e está lá com os braços abertos. A casa do meu pai. É isso que Jesus está dizendo a você e a mim, que na oração a gente tenha este atrevimento santo de estar consciente: estou na presença do meu pai, na casa do meu pai. Oh, glória a Deus! Aleluia. Ele não está interessado em fórmula. Ele não quer que você chegue com timidez. Será que ele vai me atender? Será que ele vai... Não. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, disse: chegai-vos confiadamente ao trono da graça. Com confiança, com atrevimento. Pai, estou chegando. Estou vindo, pai. Estou com uns problemas, preciso falar com o Senhor. Sem cerimônia.
Claro que com toda a reverência que o pai merece, mas sem cerimônia, com aquele coração de filho. E você vai ver que o pai vai dizer: para os anjos de cantarem, de tocar, porque o meu filho quer falar comigo e eu sou todo ouvidos para a sua voz. Oh, se você quer que Deus te ouça, fale com ele como se fosse, ou como ele é, o seu próprio pai. Se você falar com ele dessa natureza, você vai ver que a presença dele chega ali. Pois não, meu filho. Qual é a sua necessidade? O que você quer? Oh, glória a Deus. Sinceridade. Esquece as fórmulas. Esquece. A melhor oração é a própria oração. Esta é a oração. A melhor delas é orar. Nós fazemos seminários sobre oração, fazemos sobre tratados sobre oração, conferências sobre oração. A única coisa que a gente não faz, a gente não ora. A gente sabe tudo sobre oração. Só falta colocar em prática. É igual aquele pessoal que vão na autoescola, faz as aulas com o carro pela rua, faz os exames, faz tudo, pega aquele bendito palio e sai cantando os pneus na rua na hora de tirar a carta, e tirou a carta, coloca numa gaveta e fica lá. Ah, eu tenho carta, tem. Tá, então dirige. Ah, não, eu não dirijo. Olha, então para que tem carta? Assim é, nós sabemos tudo sobre oração. A única coisa que a gente não está fazendo é orar. Nós temos que sair da teoria para a prática. É isso que o Espírito Santo espera. Que eu e você saiamos dessa teoria. A teoria não vai levar-nos a lugar nenhum. Ele quer que nós praticamos. É melhor alguém que não sabe nada sobre oração, que não sabe é obscuro sobre oração, mas que ore. Ore como sabe. Não como um sábio, mas como sabe. Senhor, eu só sei falar assim. É a única palavra que eu tenho para falar. Eu preciso de ti. O Senhor é a minha vida, é o meu respirar, é o meu andar, é o meu saltar, é o meu viver. Deus, Ele está vendo a sinceridade do seu coração e Ele não está preocupado se você tem fórmula, se você tem palavra rebuscada. Ele está dizendo: é assim que eu quero ouvir a voz dos meus filhos, dizendo: eu dependo de ti para viver. Sinceridade é o que Jesus está pedindo que eu e você tenhamos na oração. Quarto e último conselho de Jesus sobre a oração. Primeiro, orar com regularmente. Segundo, ore em particular. Terceiro, ore com sinceridade. E quarto, ore e seja específico. E Jesus, em específico, ele disse: vocês, quando orardes, oreis assim: Pai nosso. Pai nosso. Os judeus, ao orarem, eles não atreviam a dizer que Deus era Pai. Era Jeová, Adonai. E Adonai é o Altíssimo. Então imagine você citando o nome Adonai. Então você já... Bom, é um Deus que está muito alto, muito além. É o Elion, o poderoso da montanha. Quer dizer, um Deus que tem um poder imenso, mas que Ele está acima das montanhas. O que é que isso fica claro para você, clamando a Deus nesse sentido? Que Deus é inalcançável, inacessível. Você não vai conseguir alcançá-lo. Ele é altíssimo. Ele não deixa de ser. Ele é o poderoso da montanha. Claro, Ele é. Mas aí Jesus disse: eu quero trazer Ele para o particular. Eu quero que você tenha intimidade com Ele. Então você, quando for orar, diga: Pai
Nosso. Que é algo tão pessoal como isso? Que é algo tão particular, tão de comunhão, tão extraordinário. Pai Nosso. Você precisa ter alguma cerimônia para chamar o seu pai? Você precisa de alguma carta, algum escrito, alguma coisa concernente para chamar o seu pai? Não, você sempre diz pai, dando a você um nome familiar. Se ele é o Pai Nosso, significa que você é filho dele. Se ele é o Pai Nosso, então você é o filho dele. Se você é o filho dele, todo pai está pendente das necessidades, preocupações, desafios, angústia, decepções de seus filhos. É isso que Jesus quer dizer. Meus queridos discípulos, eu quero dizer a vocês que o Pai Nosso está pendente de vocês. Ele é um pai. Como é que você atende o seu filho? Como é que você atende o seu filho quando ele tem uma necessidade? Eu tenho um filho. E ele está lá no Rio Grande do Sul. Lá está frio. Se aqui nós estamos com frio, lá está de partir o queixo. Mas quando qualquer necessidade, o telefone, ô pai. E você como pai, muitas vezes você não tem nem para ajudá-lo, mas você dá o seu jeito. Toma um empréstimo, faz alguma coisa, você luta, busca, vai e vem, porque o filho precisa. É isso que Jesus quis deixar claro para você. E ele ainda disse, e vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles a quem pedirem. Então, quando Jesus usa essa terminologia de Pai, ele quer dar a você, que você direcione a sua oração no seu particular, mas que seja completamente entendido que você está falando ao seu Pai. E esse seu Pai é o seu Deus. E todos os filhos, por mais na sua idade pequena, eles começam a fazer do pai um herói. Como diz até aquela canção, meu pai é meu herói, amigo, companheiro, marido de mamãe. Ele olha para o pai como se fosse um herói. É isso que Jesus quer deixar claro para o seu e para o meu coração. O nosso pai é um herói. E não importa aquilo que você precisa e necessita, ele fará para te atender. Pai Nosso. Isso é bom saber. Você tem um pai. E aí Jesus continua na oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está dando esses conselhos para que eu e você possamos ter intimidade na oração. A maior necessidade nossa é orar. E você pode experimentar hoje, você que não ora. A amostra é grátis. Vai para diante de Deus e ore. Fale com Ele. Fale com o teu Deus. Não deixe. Ele está esperando ouvir a sua voz. Faz tanto tempo que você não fala com Ele, que você deve ter até certo momento de estranheza de se aproximar dele. Mas vai lá, fale com Ele. Diga, Deus, eu estou aqui. Porque é tão difícil, irmãos, quem nunca fala com Deus e quando precisa falar não sabe por onde começar. Não tem intimidade, não sabe como começar. Passou a vida toda dentro da igreja, só ouvindo que vai para o céu, só ouvindo que agora é só vitória, agora é só bênção, agora é céus abertos, e esqueceu de que a vida cristã não é isto. Tem vitória? Tem. Tem conquista? Tem. Mas tem lutas, tem lágrimas, tem dores e tem oração sempre. Disciplinado na oração. Então, neste momento, é o momento que a igreja mais necessita de orar.
buscar a presença de Deus. Buscar de verdade. Não buscar por coisas. Buscar a Deus pelo que Ele é. Não por que Ele pode fazer. Deixamos de lado o pensamento de que Deus é balcão de emprego, que Deus é promoção profissional. Deixamos de lado o momento e vamos entrar em comunhão com Ele. Vamos orar por aquilo que Ele é. Vamos falar com Ele assim como falamos com o nosso Pai. Ô Pai, eu sou tão feliz por ter o Senhor como meu Pai. Eu sou tão feliz em saber que quando chega no final do dia, o Senhor chega para me abraçar, para conversar comigo. Eu sou tão feliz por isso. Todo filho fala alguma coisa nessa natureza ao seu pai. E é isso que o Pai quer ouvir de todos nós em comunhão. Que Deus em Cristo nos ajude a praticar a oração, mas a praticar conforme os conselhos que Jesus assim deixou para nós. Espero que você esteja nesta noite anotando isso na tábua do seu coração. E coloque por dental diante da sua porta e por escrita na fronte da sua testa, para que não venha esquecer que você tem um Pai nos céus que está pendente de você. Ficamos em pé, vamos estar agradecendo a Deus por esta palavra. Pai, somos gratos a Ti no nome de Jesus, porque temos como consciência de que o Senhor está interessado em ouvir a nossa voz, não somente nos momentos das aflições, dos sofrimentos, das decepções, angústias da vida, mas muito mais em momentos de comunhão, quando nós, Senhor, assim como Maria sentado aos pés de Jesus, poder falar e poder ouvir a Tua voz mansa, suave, meiga, que vai penetrando no fundo da nossa alma, e que a gente possa falar com confiança daquilo que o Senhor representa e é para cada um de nós. Tu és o Deus de nossas vidas, o Deus desta igreja, o Senhor de nossas vidas, e que nós, Senhor, possamos ter esta comunhão e afinidade na Tua presença. Olha para a Tua igreja e para o Teu povo nesta noite, nesta hora em que muitos estão correndo de um lado para outro, sem saber o que fazer, que o Teu bom Espírito Santo possa estar dizendo: pare um pouco, vá para o quarto secreto, feche a porta, porque se não houver solução da parte de Deus, gritar e arrancar os cabelos da cabeça não solucionará os problemas. Pai, traga a solução agora, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, que entendamos o Teu propósito e que possamos viver através de uma vida de oração e comunhão contigo, na autoridade do nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor.